Eu sou Laurent Emmanuel Dardanes, na realidade eu nasci na França, em Paris, mas fui criado desde pequenininho no Brasil. Eu fui alfabetizado toda a minha cultura no Brasil, em escolas brasileiras, toda a minha cultura é brasileira, né? Só os pais que são franceses e o meu nascimento que foi em Paris. E a minha história é um pouco diferente porque eu sou filho de pais que eram professores universitários. Meu pai era geólogo, minha mãe é bióloga e desde pequeno eu vivia muito esse aspecto da universidade, né? Então eu ia fazer meus deveres às vezes dentro do laboratório da minha mãe, certo? Eu vivia muito de perto. Mas essa ideia de virar cientista, de virar pesquisador, ela não surgiu só mais tarde, era uma possibilidade. Porque eu gostava mesmo era jogar tênis e jogar futebol, né? Aí lá aos 17 anos eu treinava em torno de 8 horas por dia, né? Para virar tenista, mas chegou em um determinado momento que eu tive que fazer uma análise se eu era bom o suficiente para, né, virar um profissional de tênis, ou então eu ia ter de fazer o vestibular. E aí eu vi que não era bom o suficiente, aí eu parei o tênis e fui estudar para passar no vestibular. E aí veio outro problema que era o que eu ia fazer. Eu gostava de muitas coisas. Então eu optei na época pela computação, pensando assim, quando eu chegar dentro da universidade eu decido o que eu quero fazer. Então eu entrei para a computação e no meio da computação da minha graduação eu descobri que eu gostava mesmo era de física, né? E aí eu mudei da computação, que foi um choque para o meu pai, porque na época a computação estava num boom e ele, de alguma forma, ele não aceitava, porque a computação era a certeza, a física não era a certeza. Aí eu bati o pé, eu vou fazer física e aí terminei a graduação em física, não terminei a graduação em computação, quase terminei, mas não terminei. Aí terminei a graduação em física, fiz um mestrado em física e depois fui fazer o doutorado em biofísica no Rio de Janeiro, na UFRJ, onde eu pude, na parte de tratar moléculas a nível molecular, levando tudo que eu já sabia da física, né? E aí eu fui aprender a biologia, terminei meu doutorado, me tornei um especialista em modelagem molecular de macromoléculas biológicas. Depois fui fazer um pós-doc com o pessoal da química, na química medicinal, né? E depois fui contratado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, porque eles precisavam justamente de um cara com perfil multidisciplinar, que soubesse computação, que soubesse física, que soubesse biologia, que soubesse química. Então aí meu pai viu que eu tinha razão, que era muito melhor ter um perfil multidisciplinar, ainda mais nos tempos modernos, do que ter um perfil único. Então, digamos assim, eu fiz uma boa escolha lá atrás, mesmo não sabendo direito o que eu queria, eu falei, não, eu vou seguindo a vida e vou fazendo as coisas que eu gostava. E hoje eu sou um que eu chamo de biofísico molecular. A minha linha de pesquisa está associada a prever quais são as conformações, por exemplo, que um ligante ou uma macromolécula assumem quando elas estão interagindo, né? Então, eu, na realidade, faço mais do que isso. Não só estudo como elas se comportam a nível molecular, estrutural, mas eu faço os programas que tentam prever isso. Então, eu desenvolvo algoritmos, faço os programas. Aqui na SPPC eu estou justamente lançando um portal para justamente prever a interação de um ligante que é possível candidato a fármaco com uma macromolécula que possa ser um alvo molecular para o tratamento de uma determinada doença. Então, a minha linha de pesquisa justamente é isso, poder desenvolver esses métodos, disponibilizar para as pessoas, para os outros pesquisadores, para eles poderem fazer os seus estudos específicos, seja para achar um fármaco que seja um possível anti-inflamatório ou que seja um bom tratamento, por exemplo, para a doença de Chagas. Então, resumindo bem rápido assim, eu acho que eu não sei se é mais ou menos essa minha história. Então eu vou te pedir para você contar para a gente um pouco que características tem que ter uma pessoa que vai escolher uma profissão, assim, para onde ela deve olhar, assim, que perguntas ela deve se fazer? Eu acho que o mais importante ela tem que dizer da onde meu coração está apontando. O que independente do que aconteça, me faria levantar da cama para ir fazer aquela coisa. Porque a vida é muito dura, então você sempre vai encontrar dificuldades. Então você precisa encontrar essa energia lá dentro de você para você todo dia levantar e dar um passo à frente e ir em frente naquilo que você escolheu. E se você só faz isso por dinheiro
ou porque a sociedade te acha que isso é legal, que isso é interessante. Isso aí vai ser muito difícil você levantar e você se empenhar naquilo, ou então você vai se empenhar, digamos assim, só 50%. Mas se você realmente tem essa energia lá de dentro que sai, aquela vontade, aquela vocação que eu digo, né? Fica tudo mais fácil, porque independente do que aconteça, você vai ter uma motivação sempre extra para você levantar. Então, eu acho que a grande questão é encontrar a sua vocação. Eu considero que a minha grande sorte na minha vida foi ter encontrado muito cedo a minha vocação. Falei, a multidisciplinaridade, é isso. E eu fui procurando, ou seja, eu não precisava ficar preocupado com se eu ia ganhar dinheiro ou não, isso não era uma preocupação. No futuro, com o passar do tempo, eu vi que eu consegui um bom emprego, um bom salário e tudo isso, mas o que eu ganho por estar fazendo aquilo que eu gosto é imenso. Se eu não fizesse isso, se não me pagassem para fazer o que eu estou fazendo, eu pagaria para poder fazer o que eu faço. Que lindo, que lindo.